Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Através dessa reflexão, Deus quer nos fazer entender uma verdade, que muitas das vezes a religião esconde. Hoje Deus quer fazer-nos entender o que é ser verdadeiramente um vaso de barro. O que é ser este vaso de barro e, com humildade, deixar que a excelência e o poder de Deus entre e nos faz ser almas viventes e nos faz ser testigos da sua presença. A Bíblia diz, meus queridos, que os homens e as mulheres de Deus são vasos de barro que levam um tesouro dentro. E a razão por ele fazer assim é simplesmente para que a glória seja dada a ele. Quando vemos um homem e uma mulher com dons espirituais, não podemos definir que eles são tão puros como Deus. Não podemos definir que eles são tão poderosos como Deus. E tampouco não podemos definir que sejam tão valentes como Deus, porque sempre a glória será de Deus. Mas infelizmente as igrejas evangélicas, por estar cheia de religiosidade, comete o horror constante e é que idolatra seus líderes para depois desumanizar. O homem e a mulher de Deus segue sendo barro, ainda que leva um grande tesouro, uma grande unção, uma grande palavra revelada, segue sendo barros. E quando o homem e a mulher deixa de pensar assim, então Deus permite um espinho na carne, para que o dom não os exalte. O Senhor, meus queridos, nos leva a entender que a glória pertence a Ele e não a nós. Somos guerreiros, somos discípulos, mas somos também barros. Mas muitos não querem ser barros, mas são. Porque o vaso de barro, ele se quebra, ele se quebranta, ele chora, sempre está se rompendo. Mas pela misericórdia e amor de Deus, ele nos restaura e nos faz entender que este tesouro que pertence a ele está em vaso de barro. Fomos formados, meus queridos, e tomados desde o barro. Em Gênesis, diz o Senhor que Deus tomou o barro e formou o homem e soprou em seus narizes o sopro de vida, e foi o homem um ser vivente. O que deu vida a este barro, com habilidades, com forças, com pensamentos, mentalidade e existência, foi o sopro e o fôlego de Deus. A fonte da vida deste vaso de barro veio da boca de Deus. A sua existência saiu do sopro do Onipotente. Não devemos ignorar em saber que nossa fonte de existência, de habilidades e de força depende somente do sopro e do fôlego de vida de Deus. Se Deus, meus queridos, tira o sopro e este fôlego deste barro de vaso que somos nós, voltamos a estar sem vida e sem estrutura e sem visão. Este sopro de Deus é que nos faz com que este vaso
que somos nós, se convertemos em seres humanos. É o sopro de Deus que permite o que não existe a passar a existir. O vaso de barro, ele tem vida pelo fôlego de Deus. E se este fôlego é apartado, nós convertemos em um vaso de barro insensíveis e inúteis para a obra de Deus. Por isso necessitamos sempre depender do fôlego e do sopro de vida do Espírito Santo. Temos este tesouro dentro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Toda excelência, meus queridos, que há em nós não é produzido por nossas forças, senão pelo poder que opera em e dentro do nosso ser, através de Deus, porque é Deus através de nós. Se o poder de Deus é tirado, seremos somente vasos de barros. Devemos sempre recordar que o poder vem de Deus e não dos homens. Tudo que vamos alcançar será pelo poder e pela graça e presença do Deus Altíssimo, que vive e está em nós. Portanto, meus queridos, Deus não enviou anjos para predicar o Evangelho, e sim vasos de barros, com sentimentos, que podem chorar, que podem dizer já não posso mais, vasos de barro frágeis, débeis, exposto a todo ataque do adversário. Mas vem o poder e a excelência de Deus e nos levanta, porque a excelência e o poder de Deus está em nós. É Deus, meus queridos, em nós. E é este Deus que supera tudo. A igreja não depende de recursos naturais, depende dos recursos de Deus. Porque é aí onde a excelência do poder será de Deus e não dos homens. Às vezes, meus queridos, o abatimento, as dúvidas, as tentações, põe em prova a realidade da nossa existência, põe em prova na realidade da existência do nosso ser. Mas não estamos sozinhos em esta luta, porque a palavra de Deus está cheia de vasos de barros, nos demonstrando esta valentia de lutar e nunca perder a fé. Sempre nos demonstrando que a excelência e o poder de Deus está em nós e que toda honra e glória seja somente dada a Ele, a Deus, o todo-onipotente, onisciente, aquele que tudo pode e tudo faz. Muitos dos escritos de Deus nos foram entregados para recebermos novos ânimos e para que nossas forças sejam renovadas a cada dia. Irmãos, somos vasos de barros e o Senhor nos chama para uma vida de compromisso, para uma vida de entrega, para um estilo de vida diferente, para que o seu poder e a sua glória seja justificada em nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia, venha sempre ser o centro da nossa vida e que nós venhamos sempre recordar que somos vasos de barros, mas com a excelência e o poder que nos foi outorgado desde a ressurreição de Cristo.
Porque hoje, meus queridos, por esta excelência, hoje Deus vive em nós e opera os seus milagres através de nós. Por isso que a Ele devemos sempre dar toda a honra e toda a glória. Que nós venhamos sempre nos recordar que somos vasos de barro e que através da excelência e do poder de Deus é que somos testificados como verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros discípulos do Deus Altíssimo, aqueles que operam milagre para muitas das vezes testificar naqueles que não crê na excelência e no poder de Deus.